Já está com o seu caderno e a sua caneta em mãos? A primeira palavra que você vai escrever no seu caderno é agir e acreditar. Escreve com letras bem grandes. Se você tiver um piloto vermelho, algo colorido, você escreve. Se você também tiver post-it, você pode utilizar. Eu utilizo muito post-it e eu coloco no banheiro, na geladeira, com palavras-chave que eu preciso memorizar para alcançar novos horizontes. Então, escreve aí, agir e acreditar. E acompanha comigo essa metáfora. Mas quando eu estiver contando ela, olha para a sua vida e aplica essa metodologia na sua vida. Conta-se que havia um viajante e ele estava caminhando rumo a um determinado lugar. E no meio do caminho, ele encontrou um obstáculo que era um lago. Ele precisava atravessar esse lago. Ele parou de frente a esse lago e começou a pensar em uma alternativa para atravessar. De repente, ele ouviu a voz de um velho barqueiro falando: Ei, amigo, quer ajuda para atravessar? Era um barqueiro que havia um barco velho, muito simples, mas que ofereceu ajuda. Imediatamente o viajante disse sim, claro, obrigado, amigo. Quando ele foi se aproximando do barco, ele viu que parecia letras escritas nos remos. Curioso, ele foi entrando logo no barco e foi se aproximando dos remos e tentando perceber que letras eram aquelas. E quando ele pegou nos remos, ele percebeu que um dos remos estava escrito agir e no outro remo acreditar. Curioso, ele perguntou ao velho barqueiro por que os remos está escrito essas duas palavras. O velho barqueiro, então, muito sabiamente, pegou um dos remos escrito agir e começou a remar. Remar, 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 remar. E o barco, ele dava voltas e ele não saía do lugar. Ele, então, largou o remo, agir, e pegou o remo, acreditar. E ele começou a remar com toda força, com todo empenho, com toda a dedicação, e o barco continuava girando em sentido agora anti-horário, mas não se movia e nem saía do lugar para chegar até o destino. O velho barqueiro, então, trouxe uma lição que eu quero que você aplique a partir de hoje na sua vida. Ele falou para aquele homem que o barco era como a vida e os remos era o que conduzia. E para chegar do outro lado, não bastava você ter ações. Ações muitas vezes sem direção, sem propósito, sem saber o porquê, e colocar toda a sua ação, todo o seu foco, todo o seu empenho, tudo, e nada acontecer. Assim são muitas pessoas que falam, Mônica, eu entro em ação, eu faço, eu falo, mas as suas ações estão corretas, o movimento está correto, e muito mais do que você agir. Você precisa segurar os dois remos, é agir e acreditar. Porque se você acredita só e você não age, você não faz nada, você vai continuar no mesmo lugar com a mesma vida. E talvez você chegou aqui dentro da mentoria Voa, porque você só está com ações incorretas, incoerentes, sem propósito, que não vai te levar a lugar nenhum. Ou talvez você só esteja acreditando sem agir. E a partir de hoje eu quero que você pegue os seus dois remos, agir e acreditar, e movimente eles no sentido do seu objetivo, do seu sonho, para que você chegue do outro lado. Mônica, eu não tenho sonho, não tenho objetivo. Fique tranquila, na primeira sessão eu te garanto que você vai sair de lá com um sonho, com um objetivo. Mas se você já sabe o que você quer, se você tem um sonho, você tem um objetivo, a partir de hoje suas ações serão claras, serão intencionais, serão objetivas. Você também vai acreditar através dos exercícios rotineiros, eles servem para isso, e nosso primeiro encontro você vai ter. E ao longo da história você conhece várias pessoas que não só agiram, mas elas acreditaram e elas realizaram grandes feitos, entraram para a história, deixaram um legado.
Uma delas é Mahatma Gandhi. Ele decidiu vencer a guerra sem um derramamento de sangue. E ele não só agiu para isso, ele tinha um plano estratégico, como ele acreditou, e ele pegou os dois remos contra todos os obstáculos, contra tudo dizendo não, contra todas as vozes da franga falando, quando tudo resistia ao contrário. Onde já se viu vencer guerra sem armas, vencer guerra sem derramamento de sangue? E ele conseguiu. Porque não há impossível. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E se você tiver ações claras, direcionadas, se você tiver a crença, a acreditar que vai dar certo, aconteceu. Já deu tudo certo. Então, pega os seus dois remos, agir e acreditar. E rema, rema contra a resistência, rema contra a voz da franga, rema contra tudo aquilo que te impediu de viver o extraordinário. E eu tenho certeza que vai ser uma jornada incrível e extraordinária. Combinado? Pega os seus dois remos. Eu já te espero no próximo vídeo, trazendo mais elementos para você ter um voo extraordinário.